Boa noite, sejam bem-vindos a essa transmissão da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Eu sou o reverendo Alexandre, pastor da igreja, e nesta noite nós estaremos transmitindo o estudo bíblico da Palavra do Senhor. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 13 de Atos. Eu peço aos queridos irmãos que deixem suas Bíblias abertas no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 13 até o final do capítulo. Mas antes de iniciarmos a leitura e o estudo da Palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que estão conosco no Zoom, que fechem o seu microfone também. Nós temos essa transmissão simultânea acontecendo pelo Zoom internamente para os membros da igreja e no Facebook, onde nós podemos alcançar um grupo maior de pessoas. Tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pedir aos irmãos aí que me acompanhem nessa oração. Pai querido, eu te louvo, eu te bendigo e te agradeço pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, de estarmos aos teus pés, buscando, ó Deus, a consolidação da nossa fé, buscando o fortalecimento da nossa vida espiritual e aprendermos mais do Senhor por meio da tua palavra, do estudo da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nesse objetivo, que a tua palavra se faça clara aos nossos corações, clara às nossas mentes, para que possamos, ó Deus, viver e aprender, e sermos, ó Deus, edificados pela tua palavra. Abençoa-nos em tudo, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então o capítulo 13 é o capítulo que nós vamos continuar nesta noite. Nós começamos a falar sobre o capítulo 13 na semana passada e ficamos até o versículo 15, falamos aí sobre o início da viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária, em que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, saem pregando o evangelho pela região. Eu vou pedir aos queridos que estão com o microfone aberto para desligar o microfone, porque fica causando uma interferênciazinha. Isso. Porque fica causando uma interferênciazinha, tá? Agradeço. Então nós falávamos aqui que na semana passada nós iniciamos esse assunto, falando sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós paramos justamente no momento em que eles se dirigem aos gentios, e por conta disso, João Marcos, que era primo de Barnabé, ele acaba retornando para Jerusalém. Tá? Então, peço aos irmãos que acompanhem a leitura que eu vou fazer, o capítulo 13. Eu vou ler do 13 em diante, apenas para que a gente possa relembrar o que foi falado. Então, acompanhe aqui a leitura que eu vou fazer. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé.
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando os condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis palavras feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirá que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e devanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. Vou parar aqui no verso 41, depois nós retomamos a leitura dos demais versículos, tá? E queridos irmãos, voltando aqui então ao início do texto, nós vemos que quando eles tomam a decisão de sair de Pafos e navegar até a cidade de Perge, na Panfilha, João Marcos ele toma a decisão de retornar para Jerusalém. Muito se comenta acerca desse episódio e das causas que levaram João Marcos a tomar essa decisão. Alguns supõem que João Marcos tomou essa decisão porque ele havia esmorecido, porque havia tido medo, pensado nas dificuldades que a missão envolvia, ele temeu pela sua própria vida e retornou para Jerusalém. Seria nesse sentido, então, Marcos um covarde, um medroso. Mas é possível que não seja isso que Lucas esteja nos dizendo aqui nessa passagem. É possível que Marcos ele tenha tomado a decisão de retornar porque ele não concordava com a estratégia de Paulo, que era a estratégia mais agressiva de pregar o evangelho entre os gentios, àqueles que não conheciam nada das Escrituras. Então é possível que esta fosse a decisão tomada, que essa seja a razão por detrás da decisão tomada por João Marcos. E é por essa razão, então, que quando na segunda viagem missionária que eles vão realizar, Paulo não aceita que Barnabé leve João Marcos consigo. Tá? De todo modo, fica essa incógnita, Nós não saberemos agora, não conseguiremos definir qual foi a razão que motivou Marcos a tomar essa decisão. Qual foi o motivo? Qualquer tentativa de nossa parte vai ser uma mera conjectura, vai ser apenas uma especulação acerca dos motivos. Mas nos concentrando aqui na passagem, observamos então que de Perge
Paulo e Barnabé vão para Antioquia da Psídia. Então essa é uma segunda Antioquia. Havia a Antioquia da Síria, de onde Paulo e Barnabé haviam partido, que era onde havia uma igreja forte, uma igreja vigorosa, a igreja que envia Paulo e Barnabé às missões. E havia a cidade de Antioquia, na região da Psídia. Tá? E nessa cidade, como de costume, essa se tornou uma prática comum no início do ministério do apóstolo Paulo, ele entra na sinagoga, ele vai primeiro aos judeus. Talvez aqui estejamos diante de um pensamento do apóstolo Paulo que se baseia, por exemplo, em partes do Evangelho, onde o Senhor Jesus Cristo inicialmente envia os 12, envia os discípulos para irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês devem se lembrar, quando Jesus faz o primeiro envio, ele diz, olha, vocês não devem entrar em cidades dos gentios, vocês não devem entrar em casa de gentios, mas devem anunciar a mensagem somente às ovelhas perdidas de Israel. É claro que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou nessa ocasião que haveria um momento de se pregar o evangelho aos gentios. É provável então que Paulo tenha usado isso como um critério e primeiramente ele procurava os judeus, ele entrava nas sinagogas. Uma segunda razão pode ser que Paulo tinha mais afinidade com os judeus, né? Então era mais fácil iniciar um núcleo entre os judeus, afinal de contas os judeus compartilhavam de muitas crenças que os cristãos compartilhavam. Eles acreditavam nas Escrituras, eles acreditavam no mesmo Deus e esperavam o Messias. E é por essa razão então que Paulo, ele junto com Barnabé, procuram a sinagoga local e no sábado eles vão assistir à reunião que ali acontece. Não sabemos de que maneira isso aconteceu, mas os chefes da sinagoga, as pessoas que administravam a sinagoga local, tomaram conhecimento de que Paulo e Barnabé eram pessoas distintas, que eram professores, eram mestres. E é por essa razão, então, que no verso 15, né, o texto vai nos dizer que depois de ter sido feita a leitura da lei dos profetas, porque essa era a prática, era a liturgia da sinagoga, eles faziam uma leitura da lei, faziam uma leitura dos profetas, cantavam, faziam as suas orações, e em seguida havia um momento de instrução, de ensino da palavra. Então eles, por alguma razão, então reconheceram em Barnabé e em Paulo qualidades de mestre, né? E então perguntam a esses irmãos, como a gente vai ver no verso 15, se algum deles poderia trazer uma palavra de exortação. O verso 16 começa que Paulo ele toma a iniciativa, ele se levanta e faz sinal para que as pessoas façam silêncio. Provavelmente, né, o fato de que aqueles dois estranhos, porque eles não eram naturais daquela cidade, embora fossem judeus, o fato daqueles estranhos terem sido convidados para trazer uma exortação aos irmãos da sinagoga, né, aos judeus da sinagoga, tenha causado algum alvoroço. E Paulo, então, ele faz o sinal pedindo silêncio para que ele possa discursar, para que ele possa falar com as pessoas. E eu queria chamar a sua atenção, você que está acompanhando esse estudo comigo, para a pregação que nós vamos ter a partir de agora, do verso 17. Né? Paulo diz: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Varões israelitas é uma referência ao fato dos judeus, né? Então Paulo se dirige aos judeus. E os tementes a Deus, como eu já falei em outro contexto, é uma referência àqueles que eram gentios, que seguiam aonde era possível as leis da palavra de Deus, né? Se guardavam da idolatria, buscavam adorar o verdadeiro Deus, buscavam cumprir a lei, só que ainda não haviam se tornado prosélitos, não haviam tomado a decisão de passar pela circuncisão. E esse grupo era um grupo cada vez maior no judaísmo naquele período do primeiro tempo, e esse grupo então passou a ser denominado de tementes a Deus. Então Paulo
ele identifica esses dois grupos dentro da sinagoga: os judeus naturais e aqueles que eram gentios e que adoravam a Deus, que são chamados aqui na passagem de tementes a Deus. E Paulo então faz um discurso, faz uma mensagem. Lucas, ele, em alguns momentos, ele vai registrar as pregações apostólicas. Ele registrou a pregação de Pedro em alguns momentos, né? Pelo menos aqui que eu estou lembrando, ele registrou 3 pregações de Pedro: a do Pentecostes, a da prisão, né? Depois da prisão que ele prega, lá no capítulo 4, e a mensagem que é pregada na casa de Cornélio. Então, pelo menos essas 3 aí que eu tenho lembrança de cabeça foram registradas pelo evangelista Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos. E agora ele vai registrar a primeira pregação do apóstolo Paulo. E essa pregação ela tem 3 partes, né? Como todo bom sermão presbiteriano, ela tem 3 partes, né? Geralmente nós fazemos o sermão e buscamos ali 3 pontos. Paulo ele não aplica essa regra dos 3 pontos, mas ele divide o conteúdo do sermão em 3 partes. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Primeiro, Paulo vai fazer um resumo da história de Israel. E olha só que interessante, ele começa dizendo, olha, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, né? Então ele começa falando que aquele povo de Israel era o povo escolhido, que os judeus eram o povo escolhido de Deus, e que Deus, né, esteve com esse povo e exaltou esse povo durante o tempo em que ele passou no Egito, tá? De onde Deus com um braço forte tirou, um braço poderoso, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, humilhando os deuses do Egito. Ele então tira o povo de Israel com um braço forte e suportou os maus costumes desse povo, porque durante um período de 40 anos, o povo de Israel, né, desobedeceu e desagradou a Deus. Sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre desobedecendo. E como consequência disso, né, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Daquela geração que sai do Egito, somente Josué e Calebe, é que vão entrar na terra prometida. Somente Josué e Calebe entram na terra prometida, né? Daquela geração que sai, tá? Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Então, da geração antiga, aquela que sai do Egito, somente Barnabé eu estou insistindo em Barnabé, né? Somente Josué e Calebe é que saem entram na terra prometida, tá? Então Deus, ele suportou a desobediência do povo, os maus costumes do povo, maus costumes aqui relacionados à idolatria, maus costumes aqui relacionados à lamentação, à murmuração daquele povo, mesmo sendo cuidado por Deus diariamente. E vencidos, né, e entrando eles na terra prometida, Deus deu a eles a terra, como a gente vê no 19, destruindo 7 nações da terra de Canaã, né, dando a terra por herança. Então, o resumo de Paulo envolve o quê? Envolve, né, a chegada do povo no Egito, o crescimento do povo no Egito, a saída do povo do Egito, a peregrinação dos 40 anos no deserto e a entrada em Canaã. E lá o povo ficou em Canaã, né, durante esse período, vencido esse tempo aí, o povo entra em Canaã, Deus dá a eles juízes, até o profeta Samuel, juízes para que pudessem, né, legislar e orientar o povo, e através de Samuel, Deus ele vai regendo o seu povo, vai regendo, né, a nação de Israel, até que o povo pede um rei. O povo pede um rei e Deus então atende o pedido, concedendo a ele Saul, que era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Quando nós estudamos a história do Antigo Testamento, sabemos que Saul ele foi reprovado por Deus e Deus então achou um substituto, que foi justamente o rei Davi. E o verso 22 faz referência a isso.
E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador. Porque Deus ele havia prometido, através de Davi, né, uma aliança perpétua, em que o descendente de Davi sentaria no trono para todo sempre, né? E é justamente a respeito disso que Paulo vai fazer um resumo. Então ele resume toda a história do Antigo Testamento, começando ali com a saída do povo do Egito até o momento da monarquia de Davi. Então ele faz esse resumo da história de Israel, um resumo que era conhecido, irmãos. O povo de Israel conhecia muito bem essas histórias acerca dos patriarcas, acerca do povo de Israel ao tempo do Egito até o período da monarquia. E aí é justamente nesse ponto que Paulo vai iniciar um novo momento da sua mensagem. Depois de fazer esse resumo do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma apresentação de Jesus em sua vida, em seu ministério, em sua obra e em sua ressurreição. E é justamente do verso 26 em diante que a gente vai ler. Então, descendência de Davi, de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-lhe um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas perante o povo. Então, depois de ter anunciado toda essa história de Israel e de falar que Deus cumpriu a promessa, trazendo da descendência de Davi a Jesus, verso 23, e enviando João Batista para preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar que o povo de Israel, que todos os sábados leem as Escrituras na sinagoga, não conheciam a palavra de Deus. E aqui vem um detalhe importante, irmãos? Você pode ler a Bíblia e não entender. O povo de Israel lia a Bíblia todo sábado e ainda assim não entendeu. E eu vou mais além, eu tenho falado sobre isso desde o começo. A chave para o entendimento correto da Escritura é o Senhor Jesus Cristo. É em Jesus que toda a Escritura se cumpre. E se nós tirarmos Jesus do entendimento das Escrituras, nossa compreensão vai ficar incompleta, errada, insuficiente. E é por essa razão que os judeus continuavam falhando em não compreender a vontade de Deus. Porque ao negar Jesus Cristo, eles negavam a chave de interpretação para as Escrituras. E é por essa razão que Paulo vai dizer, olha, eles mesmo sem entender estavam cumprindo o que acerca de Jesus estava escrito nas Escrituras, E Paulo vai prosseguir então falando sobre a morte e diz que Jesus ele foi ressuscitado dentre os mortos e que os discípulos haviam sido constituídos como testemunhas destes fatos. E Paulo então vai fazer uma defesa da ressurreição de Jesus e uma aplicação desses atos à obra de Jesus. Eu vou pedir a um dos queridos irmãos aí que está com o microfone ligado, por favor, desligue, porque atrapalha um pouquinho, faz um ruído. Então veja se o seu microfone está ligado e, por favor, gentilmente desligue, porque esse barulhinho que parece um grilo acaba atrapalhando, Então, por favor, façam esse favorzinho a mim, tá bom? Então, retomando aqui, irmãos,
como eu estava dizendo, então o apóstolo Paulo vai fazer menção a isso, vai fazer lembrança desse fato, e ele então vai mostrar, né, que o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos e que a ressurreição de Jesus era algo previsto, profetizado nas Escrituras. E ele vai citar, a partir do verso 32, algumas passagens do Antigo Testamento, né? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Primeiro ele cita o Salmo 2, verso 7, depois ele cita Isaías 55, verso 3, que é uma referência às fiéis e santas promessas feitas a Davi. Em seguida, no verso 35, ele vai citar o Salmo 16. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então veja, Paulo está dizendo, a ressurreição de Jesus não é algo inesperado, porque a própria Escritura dá testemunho acerca disso. Então Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele está cumprindo as palavras da profecia, está mostrando que ele é o Cristo, que ele é o Messias, tá? Se ele não tivesse ressuscitado, as suas alegações de que ele era o Messias, de que ele era o enviado por Deus, que ele era ungido, não passariam de embuste, de fraude. Então o fato de Jesus ter ressuscitado, de ter testemunhas acerca disso, é uma comprovação de que de fato Jesus é o Messias e que ele cumpre integralmente as Escrituras, como nós citamos aqui, Salmo 2, Isaías 55, Salmo 16, né? E o verso 36, ele vai novamente falar, né? Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então ele faz essa observação. Davi, ele recebeu essas promessas, mas ele morreu, né? Ele viu a corrupção. No entanto, Jesus, o descendente de Davi, né, teve cumprido em sua vida todas essas promessas. Por quê? Porque o seu corpo não viu corrupção. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, dos quais eles são testemunhas, né? Paulo ele ainda não fala isso aqui, mas ele vai falar isso lá na primeira carta aos Coríntios. Ele foi um dos que também viu a Jesus Cristo ressurreto. E ele diz assim que Jesus apareceu a ele como um nascido fora de tempo, né? Então essa aparição de Jesus a Paulo mudou toda a sua vida e fez dele um perseguidor, né? De um perseguidor a um pregador do Evangelho, para alguém que agora está anunciando as boas novas. E Paulo então vai fazer uma aplicação, né? Como todo bom pregador, Paulo faz uma aplicação dessa mensagem. Depois de fazer um resumo da história de Israel, de apresentar Jesus em sua obra, morte e ressurreição, ele então vai fazer uma aplicação. Tomai, pois, irmãos, verso 38, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, ou seja, é anunciado a vocês o perdão de pecados por intermédio de Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto específico aqui do versículo. Nós temos aqui a primeira indicação, né, nas Escrituras, através do sermão de Paulo, que nós somos justificados não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso que vai se tornar um pilar da pregação do apóstolo Paulo, né? Vai constituir o conteúdo de cartas como Gálatas, como Romanos, onde Paulo vai desenvolver a doutrina da justificação pela fé, sem o auxílio das obras da lei, é afirmado de maneira categórica aqui nesse versículo.
ele está dizendo, entre outras palavras, vocês tentaram ser justificados por meio da lei, mas ninguém é justificado por meio da lei. Como ele vai explicar em Romanos, Paulo vai explicar em Romanos, a lei, ao invés de salvar, ela agrava ainda mais o nosso estado, porque ela mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos desobedientes, o quanto nós somos transgressores. E aí Paulo diz, a lei, o mandamento que foi dado para a vida, se tornou em causa de morte. É claro que a lei em si, ela não é má. E Paulo diz, ela é boa, ela é santa, ela reflete o caráter de Deus. No entanto, nós somos pecadores. E quando nós nos deparamos com a lei, ao invés de nos esforçarmos para obedecer o mandamento, o que nós fazemos? Nós tratamos em descumprir, em desobedecer. E é por essa razão, então, que nós agravamos ainda mais o nosso estado. E Paulo, então, assegura, vocês que tentaram ser justificados por meio da lei, agora serão salvos pela fé em Cristo. É por meio da fé em Cristo que nós alcançamos a salvação. Essa semana uma pessoa conversava comigo, semana passada, melhor dizendo, uma pessoa da nossa igreja conversava comigo, e ela falava de uma situação envolvendo um parente, que é de uma outra denominação, em que a igreja exige que a pessoa faça o batismo para ser salva, né? Então, se a pessoa não realizar o batismo, ela não vai ser salva. E eu explicava para essa pessoa da nossa igreja que, embora o batismo ele seja importante, né, e nós devemos realizar o batismo, né, se você entra agora na igreja, se você ainda não foi batizado, você deve buscar realizar o batismo, porque o batismo ele é o sinal da nova aliança, né? É o sinal de que você pertence ao povo de Deus. Mas entenda uma coisa, embora toda a importância sacramental que o batismo tem, o batismo ele é um símbolo que aponta para uma realidade maior. Nós não somos salvos pelo batismo, nós não somos salvos pela guarda da lei, nós não somos salvos por cumprir um sábado, nós somos salvos pela fé na obra de Jesus. Cristo ele realizou uma obra na cruz, e foi a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário que contemplou o derramamento do seu sangue precioso, que conquistou para os filhos de Deus, para os eleitos do Senhor, a salvação. É somente por meio da obra de Jesus que a salvação se torna real. Então, para que eu e você possamos acessar a essa salvação, para que nós possamos nos apropriar dessa salvação, nós precisamos ter fé em Jesus. E lembrando, né, que o apóstolo Paulo ensina, a fé, inclusive a fé que nós usamos, né, para crer em Jesus Cristo, é um dom de Deus, né? Não é de obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Então até a fé com a qual nós cremos, né, na obra de Jesus é uma operação da graça, é uma operação do Espírito Santo em nós. Então tudo vem de Deus, tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Por isso que Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então a salvação do início ao fim é obra de Deus. É ele quem envia o seu Filho, é ele quem morre na cruz, né? O Deus Filho, é ele quem chama o Deus Espírito Santo, é ele quem aplica e é ele, né, que nos leva para o céu. Então o apóstolo Paulo ressalta isso de maneira importante, né? E ele diz, olha, vocês tentaram, mas é por meio da fé em Jesus. E aí o verso 40 ele diz, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e devanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. Então, depois de Paulo ter anunciado toda essa mensagem, né, de ter contado a história de Israel e de que Cristo ele cumpre perfeitamente todas as promessas e que a fé em Cristo ela é essencial, necessária à salvação, ele diz, olha, vocês ouviram a mensagem. Então, se arrependam, né? Confiem em Jesus Cristo para a salvação, porque se vocês não fizerem isso, vai acontecer com vocês aquilo que foi dito, né? Ó desprezadores, maravilhai-vos. Ou seja, Paulo está dizendo,
ouçam as Escrituras, ouçam a mensagem, escutem a mensagem, se arrependam. Não sejam corações endurecidos, não sejam pessoas que negam, né, a mensagem que acabaram de ouvir. E aí, irmãos, eu vou continuar fazendo a leitura, porque a gente já atingiu aquela porção que a gente tinha lido, e vou começar então a ler do 42 em diante. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que desfecho maravilhoso, né, para esse capítulo de número 13 que nós acabamos de ler, né? E indo por partes para a gente entender aí cada porção, cada pedaço desse texto, né? Então a pregação de Paulo, ela foi do ponto de vista do alcance, foi muito bem sucedida, né? Eles foram muito bem sucedidos. As pessoas ficaram desejosas de ouvir a mensagem. Tanto é que quando eles vão embora, o que eles dizem? Olha, volta aqui no sábado que vem. Nós queremos ouvir isso de novo, queremos ouvir mais essa palavra. Irmãos, eu creio que isso é o sonho de qualquer pregador. Eu, como pastor, como pregador, né, e você que já teve a experiência de pregar o evangelho, de pregar um sermão, de dar um estudo, de evangelizar alguém, esse é o sonho de qualquer pessoa, né? Depois de uma pregação, você ouvir das pessoas: olha, volta aqui de novo, eu quero ouvir novamente mais disso, né? Isso alegra o nosso coração, certamente. E Paulo e Barnabé ficaram lisonjeados, ficaram, né, muito alegres com esse sentido. E passou-se uma semana, o verso de número 44 vai dizer que no sábado seguinte, ou seja, uma semana depois, quase toda a cidade estava ali para ouvir a mensagem. Não? Então, tal foi o alcance, tal foi, né, a repercussão da mensagem pregada por Paulo, que no sábado seguinte, quase toda a cidade tinha ido para ouvir. E aqui é um detalhe, irmãos, não eram somente os judeus, não. Porque a gente tem que lembrar que Paulo começou a pregar na sinagoga para os judeus. Mas com essa indicação que Lucas faz, não somente os judeus, mas também os gentios foram para ouvir a mensagem. Então todo mundo ficou curioso, né? Muita gente ficou ali interessada em ouvir mais acerca daquela palavra. Mas, irmãos, o que aconteceu em Jerusalém também acontece aqui na cidade de Antioquia. Em Jerusalém, movidos pelo ciúme, os judeus mataram nosso Senhor. Movidos de inveja, perseguiram os discípulos e os apóstolos. E movidos de inveja, eles causam transtornos a Paulo e a Barnabé. O texto vai nos dizer que no verso 45, que os judeus, vendo as multidões, ficaram com inveja, né? Porque a sinagoga nunca tinha tido tanta gente como naquele dia. Então eles ficaram enciumados, invejaram e começaram a blasfemar e a contradizer o que Paulo dizia. Embora Paulo ensinasse conforme as Escrituras,
os mestres do judaísmo tentaram contradizer os ensinamentos de Paulo. Então eu gosto muito do verso 46 que diz o seguinte: Paulo falando ousadamente. E aqui, meus irmãos, eu me divirto, sabe, com a figura de Paulo. E eu falo me divirto assim no bom sentido. Porque Paulo, né, ele era esse homem determinado. E a gente conhece a história de Paulo assim, não é? Nas primeiras vezes que Paulo aparece nas Escrituras, ele está ali determinado. Ele quer acabar com o cristianismo. Ele quer perseguir os cristãos. Ele é um homem muito resoluto, ele é um homem muito determinado. E é por essa razão que depois ele não vai aceitar que João Marcos volte com eles. Porque com Paulo era assim, era preto no branco. Ele era um homem determinado. Ele não tinha esse talvez, né? Ele era sim, não. E essa característica de Paulo, ela se aflora nesse texto. Porque ele se levanta com ousadia. E um pouco antes, você vai recordar, né, que quando ele está pregando para o procônsul, Sérgio Paulo, ele também olha na cara do Elimas, o mágico, e diz: olha, você é um filho do diabo. Você está atrapalhando a obra de Deus, né? Então, Paulo, ele era essa pessoa determinada, ele tinha esse traço no seu temperamento. E Deus usa esse homem dessa forma, com essa ousadia, com essa coragem. Você consegue imaginar, né, os desafios que Paulo enfrentou na sua viagem missionária? Ele foi açoitado, e ele faz lá uma lista, né? Açoites, quarentenas, voragens, naufrágios, perseguições, algumas vezes dado como morto, enfim, tantas situações difíceis. Você imagina um sujeito que tem o ânimo dobre, né? Não é muito corajoso. Na primeira já não ia mais. Na primeira já desistia. Mas é então esse homem determinado que se levanta e que vai, né, falar contra o povo, dizendo assim: olha, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Era necessário que isso fosse feito, não é? Porque assim a palavra de Deus nos orienta, tá? No entanto, já que vocês rejeitam, né, se julgam indignos da vida eterna, verso 46, eis agora que nós nos voltaremos para os gentios. Então veja, já que vocês desprezam a mensagem, nós iremos aos gentios. E aqui, irmãos, eu acrescento uma discussão que eu acho que é muito importante. Muitas vezes, nós, por amor a uma pessoa, a gente insiste com ela pregando o evangelho, não é? E a gente prega e prega e prega e prega. Mas a pergunta que eu faço, não é? Qual deve ser o limite? Qual deve ser o limite? Pergunto isso, irmãos, porque lá nas ordenanças de Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele diz: se uma casa receber, entrai nessa casa, saudai esses irmãos, né? Anunciai a palavra a eles. Mas se uma casa rejeitar, o que você deve fazer? Bate o pé, né? Bate o pó dos pés e vai para uma casa seguinte. Paulo está adotando o mesmo procedimento aqui. Ele não tem tempo de ficar ali discutindo, passando, tentando persuadir os judeus. Ele anunciou a palavra de Deus. E agora já não era mais com ele, Paulo, né? Já não era mais tarefa de Paulo. A tarefa dele havia sido cumprida. E agora ele então se volta para os gentios. E a pergunta que eu faço nesse sentido então nós muitas vezes ficamos insistindo com uma pessoa, né? E queremos que essa pessoa seja convertida. É possível que essa pessoa nunca venha a se converter. Mas é possível que não tenha chegado o momento para que ela venha ao Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, é necessário que a gente se dirija a outras regiões. É necessário que, às vezes, a gente saia dos gentios ou dos judeus e vá até os gentios. Pode ser que no outro momento a gente volte a evangelizar essa pessoa novamente. Vocês estão compreendendo? Eu não estou dizendo que você tem que abandonar. Eu estou dizendo que às vezes é o momento de você ir pregar em outro lugar. E aí você pode em outro momento esperar uma oportunidade nova para pregar o evangelho àquela pessoa, ou clamar a Deus para que outra pessoa leve o evangelho até aquela pessoa que você estava evangelizando. O fato é que Paulo, ele não espera, e ele então vai aos gentios. E eu também fico muito
né, entusiasmado com esse texto, porque o texto diz no verso, e Paulo diz, né, porque o Senhor assim determinou, e eu te construí luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele aplica lá a profecia de Isaías. E o texto diz que os gentios, no verso 48, quando ouviram isso, ficaram pulando de alegria, se regozijando, né, e glorificando a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu quero destacar aí dois momentos desse texto. A primeira é a alegria que toma conta dos gentios, porque na palavra de Deus era falado acerca deles, né? Ou seja, aquele povo que até pouco tempo atrás, né, pensando aqui no tempo de Paulo, não conhecia as Escrituras, não conhecia Deus, acaba de ouvir que na Escritura que eles não conhecem, Deus havia falado, eu também vou salvar os gentios. Quando eles ouvem isso, eles se alegram, jubilam, se animam demasiadamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. O que diz o final do verso 48? E creram todos os que haviam sido destinados à salvação. Algumas versões antigas da Bíblia falam e creram todos os que haviam sido predestinados à salvação. Ou seja, Lucas está nos falando aqui que há uma eleição divina, que há uma predestinação. E somente aqueles que haviam sido escolhidos por Deus para a salvação foram salvos. Olha só. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Somente aqueles que foram destinados à vida eterna creram. Quero que você entenda isso. E não sou eu que estou conjecturando, não sou eu que estou aqui fazendo aqui alguma conjectura, alguma especulação. Não, é o texto, ele é claro em afirmar isso. Todos os que foram destinados à salvação creram. E divulgou-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vencidos, os judeus não se contentaram com o fato de que Paulo e Barnabé estavam agora indo aos gentios. Diz o texto, eu acabei pulando, né? O verso 43, que alguns judeus piedosos e alguns prosélitos começaram a seguir a Paulo e a Barnabé, e eles buscaram, né, animar aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos a perseverar na graça de Deus. Mas o texto diz no verso 50 que os judeus começaram a instigar algumas pessoas, a incitar algumas pessoas, dentre eles algumas mulheres piedosas e pessoas de alta posição, né, para levantarem uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Então eles não ficaram contentes apenas em tumultuar a reunião, eles agora estavam promovendo uma perseguição. E Paulo então e Barnabé foram expulsos da cidade, né? Diz aí o verso 50, lá no finalzinho, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então eu falei no começo que essa prática de Paulo de pregar o evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios, ela poderia ser baseada naquele texto de Mateus 10, quando Jesus diz, olha, quando vocês pregarem o evangelho, entrem primeiro na casa dos judeus, tá? E quando o Senhor Jesus Cristo orienta, ele diz, aqueles que receberem, saudem com a paz. Aqueles que rejeitarem, batam os pés. E o que Paulo está fazendo é justamente isso. Então eu creio que esse princípio, né, estabelecido por Jesus, orientou Paulo e Barnabé nesse momento. Mas o fato, irmãos, para finalizar o último versículo da nossa passagem, e aí na semana que vem nós iniciamos o capítulo 14, dando continuidade aí à viagem missionária do apóstolo Paulo, no verso 52 diz que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E essa descrição final de Lucas, ela é maravilhosa, né? Aqueles que creram, que haviam sido destinados à salvação, que até pouco tempo atrás nem sabiam, nem tinham conhecimento desse Deus, nem sabiam acerca do que Deus fez para eles por meio de Jesus, eles agora estão transbordando de alegria e do Espírito Santo. Deus começou a boa obra entre esses gentios, né?
e é então que termina a passagem de Paulo pela cidade de Antioquia, e eles então vão para a cidade de Icônio, tá? Espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido bem a explicação que eu fiz. Espero que eu tenha sido também claro na exposição, para que você tenha compreendido. E eu, desde já, agradeço aqueles que estão participando conosco desta transmissão. Primeiramente aos irmãos da igreja que estão aqui, né, participando conosco, aos queridos que estão no Facebook, tá? No Facebook eu consigo identificar alguns, o Jorge, eu estou vendo ali, o diácono José Maximiano e Abival, mas não consigo identificar a todos. Deixa eu ver se vão conseguir me ajudar aqui. Não vão me ajudar não. Mas aqueles que eu não consegui ver, me perdoem, tá? Não é por má vontade não, é porque os ícones aparecem miudinhos ali no canto da tela e eu não consigo ver a todos, tá? Então que Deus esteja abençoando a vida de vocês que participam da nossa transmissão, que vocês tenham gostado do estudo, que vocês possam depois compartilhar esse estudo com outras pessoas através do Facebook da igreja, tá? A partir de domingo nós vamos acrescentar uma nova modalidade aí de transmissão. Vamos fazer uma transmissão pelo YouTube, tá? Então, além do Jitsi, além do Facebook, nós também vamos fazer a transmissão pelo YouTube. Então, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Vamos fazer uma oração final, agradecendo ao Senhor por esse momento tão rico, tão oportuno que Ele nos dá, de estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, tá? Então feche os seus olhos e se junte a mim nessa oração. Santo Deus e bondoso Pai, nós agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, de estarmos juntos aqui, fazendo aquilo que tanto nos alegra, que é estudar a palavra do Senhor, de aprender, de estar junto com os irmãos, ainda que de maneira remota. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, nos dá esse privilégio de estudar a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que em outros lugares do mundo, mesmo que não houvesse a pandemia, os cristãos ficariam impedidos ou seriam impedidos de adorar o Teu nome livremente, porque há lugares em que a perseguição está estabelecida e os irmãos não têm a liberdade de culto, não têm a liberdade de adorar o Teu nome como nós fazemos em nosso país. Então nós te damos graças por isso e rogamos as Tuas misericórdias sobre a vida daqueles que enfrentam a perseguição religiosa e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, nos animando, nos fortalecendo. Ó Pai, quando voltarmos, quando estivermos de novo reunidos, que a nossa alegria ela seja completa, que a nossa alegria seja inesgotável, que seja um gozo, um júbilo, que nós de fato sejamos melhores crentes depois que tudo isso passar, dedicando mais a nossa vida, dedicando mais o nosso tempo, dedicando tudo ao Senhor. Que o nosso coração de fato esteja posto na Tua obra, que o nosso coração seja inteiramente dedicado a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa as nossas vidas, seja com os irmãos e irmãs da igreja de Itapecerica, com os queridos que acompanham as nossas transmissões pelo Facebook, aos queridos que estão agora no Jitsi, também compartilhando conosco esses momentos de estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor use da Tua misericórdia sobre a vida deles, cuidando, protegendo e livrando desse mal. Aos nossos irmãos queridos que trabalham, que têm ido até o seu trabalho, todos os dias enfrentam, ó Deus, o perigo, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo. Que o Senhor, ó Deus, venha com a Tua misericórdia sobre a vida da nossa querida irmã Iraci, que está agora no hospital. Que o Senhor levante a Tua filha ali daquele leito e faça com que ela retorne para a sua casa, para junto do seu esposo. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Oswaldo já está em casa e ele se encontra em recuperação plena. Nós suplicamos, ó Deus, por aqueles que têm chegado até nós, todos os pedidos que têm sido feitos.
usa da tua misericórdia com a vida do Jean, com a vida da dona Helena, do seu filho. Que o Senhor também esteja visitando os parentes da Verônica, o seu irmão Neto, a sua cunhada, os seus sobrinhos que também foram acometidos desta enfermidade. E todos aqueles, ó Deus, que estão nesse momento lutando contra essa enfermidade, que tem sido alvo das nossas orações, embora eu não consiga lembrar de todos. E o Senhor, ó Deus, use da tua misericórdia e contemple, ó Pai, essas pessoas que mesmo esquecidas por mim, elas são conhecidas pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. E que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e traga paz, traga saúde sobre o nosso povo. Que essa pandemia seja vencida em nosso país e nós possamos, ó Deus, retomar a nossa vida, as nossas atividades. Abençoa-nos em tudo. É a oração que fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, muito obrigado àqueles que estão conosco no Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que a graça do Senhor esteja com cada um dos que acompanham essa transmissão. Um grande abraço e até o final de semana com a nossa mensagem pastoral.